São pontualmente 12 horas e 54 minutos, 12h54, professor Félix, hoje tem outras demandas também, o tempo dele acabou ficando um pouco limitado, porque a nossa vontade é que ele levasse essas 2 horas aqui na programação, um dia batendo esse papo aí, porque são muitos assuntos e alguns tópicos assim que me chamou bastante atenção, né? Por exemplo, a questão do êxito rural, né? Comum, né? Há um tempo atrás, eu não cheguei nem a calcular a questão da porcentagem da margem, porque se você pegar 25 mil habitantes do município, onde 1.080 residia na sede do município, você vê que houve a questão de um êxito rural, uma coisa gigantesca, né? Mas, assim, os fatores que influenciaram, são tantas coisas que a gente poderia estar explorando aqui, né, em relação a esse tema, mas hoje não vai dar tempo para a gente falar sobre isso. Mas é algo que preocupa, né, professor? Você pegar, assim, como a gente fala que a base econômica do município hoje é a agricultura, é o campo, é o rural, e essa mudança realmente radical, mudança muito grande hoje, que eu acredito que já tem passando de 50%, né? Da população hoje, entre o urbano e em comparação ao rural hoje. O livro 1 acompanha a formação da cidade de São Felipe, quando ela tinha mais ou menos 20, 25 moradores. Eram os que tinham casa habilitadas para pagar o imposto da décima urbana, que hoje chama IPTU. As outras casas eram casas de taipa e palha, e eram isentas de pagar imposto, a menos as mais afastadas daqui do centro. E aí vai acompanhando o crescimento urbano a partir dessas 20 ou 30 casas. E a gente vai... Quando começa o livro 2, 1950, São Felipe tem 1.080 moradores, sendo 25 mil a população total. 25 mil moradores, 1.080 na cidade e os demais no rural. Quando o livro termina, São Felipe perdeu o distrito de Dom Macedo Costa, que tinha 6 mil moradores. São Felipe, então, tinha 25, perdeu 6 e pouco. 19, alguma coisa, né? Ficou com 17, 18, porque houve uma acomodação depois, na contagem, quem realmente ficou, Dom Macedo, quem ficou, porque tinha propriedade que estava na divisa dos dois municípios e tal. Então, quando Dom Macedo Costa se torna independente, entre 62 e 64, São Felipe perde mais ou menos 6 mil moradores e vai mais ou menos 18. Depois vai recompondo. A partir do ano 2000, a população de São Felipe se estabiliza em mais ou menos 20 mil moradores, oscilando 500 a mais, 500 a menos, de um censo para outro. Aí é interessante isso, considerando, tirando a população de Dom Macedo Costa e arredondando o número para 20 mil, a gente diz, São Felipe em 1950 tinha 20 mil moradores, não contando Dom Macedo Costa. Tinha 20 mil moradores, sendo 1 mil na cidade e 19 mil no rural. Atualmente, São Felipe tem 20 mil moradores, mesmos 20 mil. Só que 11 mil no rural, 10 mil no urbano. Aí a questão é essa. As casas, os quintais, os animais de criação, as galinhas, a história da família construída no lugar, a troca de favores, de experiências, de planta de chá, a troca de conselhos, de rezas, dessas pessoas que saíram do rural e o rural simplesmente virou pastagem, virou lugar para o braquiário e para o boi passear. Tudo bem que isso foi estimulado pelo governo, pelo Estado, porque não era interessante manter essa terra ocupada pela pequena lavoura. Aquela história assim, na visão do Estado, pobre cabe em qualquer canto, pobre cabe em qualquer lugar. Então, dá uma casa no condomínio da URBS para o pobre. E no livro 2 tem a metragem da casa da URBS. O embrião dado como casa da URBS é menor do que um quarto com banheiro da maioria das casas do Campos Elíseos de Salvador. Então, é um cubículo que foi dado ao trabalhador, que foi forçado ou foi estimulado a deixar sua condição de rendeiro ou de agregado, de seu fulano, de seu beltrano na roça, e foi expulso, despejado, e veio morar nas casas da URB depois, aqui no Cajueiro. A gente chamava antigamente, era Cajueiro. Toda essa região do Cajueiro, onde foi construído o estádio, a antena de TV. Cara, olha só, era 1.000 e 18 mil na roça. De 18 mil, restaram hoje 11 mil. Então, 7, 8 ou 10 mil pessoas saíram e deixou tudo para trás.
e foram viver num quadradinho, como se diz, criado pelo Estado. Não foi uma escolha da pessoa. Nem foi uma escolha do prefeito de São Felipe, que não tinha autonomia política para decidir essas coisas. A Casa da Urbe foi conduzida pela CONDER, Banco Nacional de Habitação, Governo Federal. Daí, cara, esse esvaziamento do rural, de tirar as pessoas para no lugar botar o boi, porque o boi daria mais dinheiro ou produziria mais renda do que a roça do pequeno lavrador. Cara, isso é assustador, mas isso não foi só em São Felipe, foi no Recôncavo inteiro, foi na Bahia toda, foi no Brasil todo, foi na América Latina toda. A cidade do México tem a maior favela das Américas. As pessoas que estão nas favelas do México e da Venezuela, seus avós são todos do rural. As pessoas que estão hoje no bairro Cajueiro, seus avós foram todos rendeiros, ou agregado de seu fulano, ou trabalhava dia para seu Beltrano. Tudo bem, a gente não está aqui avaliando nessa fala as condições de trabalho, de vida, de moradia, mas a gente acredita que um riacho para pescar, uma mata para caçar, uma roça, um quintal, um bom quintal de uma casa de residência pode suprir uma parte da alimentação que essa família precisa para viver. O azeite não tinha óleo de soja, as pessoas faziam o azeite ou a banha de porco em casa. O sabão era feito em casa. A roupa era costurada em casa. Então, as pessoas vinham na rua comprar carne de sertão, carne de baleia. Quem podia, comprava carne de sertão. Quem não podia, comprava um pedacinho de carne de sertão para o feijão de domingo e durante a semana comia baleia e peixe salgado. Então as pessoas iam na feira e o que levava no saco da compra era pouca coisa. Era sal, o que o açúcar conseguia em casa, a rapadura conseguia em casa. A pessoa vinha da rua e comprava o quê? Talvez algum cominho, algum tempero, mas esses temperos de beira de casa também tinha de fartura na roça. Então não tinha supermercado, eram pequenas quitandas que vendia 2 quilos de carne de sertão para um, 2 quilos para outro. O bacalhau, na época, era acessível como o frango congelado é hoje. Bacalhau era comida de pobre. Era comida de se fazer farofa, fritar no azeite e comer com um punhado de farinha em qualquer hora, em qualquer lugar. Era uma comida que não se estragava. Você comia um pedaço de bacalhau fermentado com um punhado de farinha e era o almoço de um trabalhador que trabalhava dia. Bacalhau era barato. Então, bacalhau e pedo roxo, que era sardinha salgada, era uma comida acessível, alimentação acessível. Você vê, eu particularmente, eu trazia de meu pai, da roça, 3 caixas de banana. Equivalia a mais ou menos 1,50 2 centos de banana. Vendia a patrão na rua do Riachão, e com esse dinheiro eu comprava 3, 4 quilos de baleia e 3, 4 quilos de pedo roxo, sardinha salgada. Meu pai tinha crédito. Quando não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para comprar a baleia, porque frita no azeite se comia a baleia frita de lasquinha, com pirão e farofa de farinha, e a mandioca todo mundo tinha. A farinha, ninguém comprava farinha na roça. Você trabalhava ajudando alguém a raspar, trabalhava ajudando alguém a arrancar, e em troca recebia uma quarta de farinha. Então, se não tinha farinha, você ia ajudar alguém que estava fazendo em troca do trabalho. E adquirir farinha. Então, eu particularmente, já teve momentos que minha mãe falava assim, não vai ter dinheiro para feira essa semana, veja se tem banana. Eu ia no brejo e tirava 3 caixas de banana. Às vezes estava tão verde que eu falava para seu patrão, eu sei que está muito verde, mas... Ele entendia, o patrão entendia. E vendia 300 bananas. E aí o patrão pagava à vista. Eu chegava aqui na Vida de Onzinho e a prioridade era comprar a baleia. Comprava 2 ou 3 quilos de baleia e chegava aqui no pessoal de Ferreirinha, que tinha armazém, e falava, meu pai mandou para mandar uma caixa de pedo roxo, fiado, que depois ele paga. E levava uma caixa de pedo roxo era sério, 8 ou 10 quilos de sardinha, uma caixinha de madeira, cheia. E já ia comendo pelo caminho, tirando a lasca e comendo, jogava fora só a espinha. Era bem predador mesmo. E aí chegava em casa, tinha pedo roxo, era só jogar na panela com um pouco de água e azeite, fritava com aquele caldo, fazia a farofa, e tinha farofa de pedo roxo com azeite. E todo mundo passava, ninguém passava fome. Tinha muita jaca, tinha muita fruta.
O Recôncavo tem um ciclo de frutas que é o ano inteiro. É raro ter um momento que não tem fruta. Pode não ter muita banana nesse momento do ano. Mas tem outros frutos, tem outras frutas. Está chegando a época do chuchu. Todo quintal tinha um bom pé de chuchu, bom pé de fruta-pão. E tinha, como eu disse, as roças de aipim. Olha, já teve época de minha mãe falar assim, veja se naquela batata já tem alguma raiz. E cavar a raiz, a terra, Para poder tirar verificar. uma ou duas raízes da grossura de um E o dedo. pé continuar lá, né? O pé continuar a falar, mãe, deu para tirar essas 5 ou 6 raízes. Com aquela raiz de batata, da grossura de um dedo. Jogava no feijão para engrossar o feijão. E fazia aquela papa de feijão com gordura, com carne de baleia. E esse vivia bem. Agora, na hora que traz para a cidade, as casas da cidade não comportam um quintal que dê um suporte à alimentação das pessoas. Aqui tudo tem que ser comprado. Se não tiver o dinheiro, não come. Também foi havendo restrição ao fiado. Então, a qualidade de vida das pessoas caiu num nível assustador, que a pobreza em São Felipe é muito grande. O auxílio que a prefeitura dava no livro 1, para pessoas com fome, que pediam ajuda para comida. Essa ajuda continua sendo dada no livro 2, até mais ou menos 1970, por aí. Depois o governo vai extinguindo. Tanto assim que não se vê mais gente pedindo esmola, porque as pessoas perderam o hábito, como você falou no começo da fala. A indiferença com que o indivíduo trata o outro fez com que as pessoas perdessem a vontade de dar esmola. Os padres também, que foram chegando com outra mentalidade, foram expulsando os mendigos que pediam esmola. O albergue da prefeitura era em frente à igreja. Onde está hoje, é ao lado da delegacia. Então, o mendigo que vinha de fora, ou da roça, aquele que ficou velho e não tinha mais filho para cuidar, que vinha e não conseguia vaga no albergue, morava ali na frente da igreja, no alpendre. E era aceitável, as pessoas vinham para a missa e davam a esmola em comida, em dinheiro, em roupa, até que surgisse uma vaga no albergue. Mas na modernidade, 1970 para cá, particularmente, sem querer citar nome, mas depois do padre Messias, a partir no começo que ele chegou, tem um dia que ele chegou, está aqui no livro, depois que ele vai ficando mais maduro, mais experiente, ele vai proibindo que se peça esmola em frente à igreja dele. Então, assim, a pobreza em São Felipe sempre foi uma pobreza rural, como todo rural do Brasil. Mas, enquanto a maior parte da população estava no rural, essa pobreza não era visibilizada, não era perceptível, porque tinha muita caça. Uma anta pode chegar do tamanho de uma novilha, 2 metros de comprimento, 1,20 m de altura. Aqui, não sei particularmente se tinha anta, mas tinha muita paca e muita cotia, que equivale a um porquinho, um porco, um barrãozinho, como se dizia. E ainda se acha paca, cotia, né, algumas aqui em direção a Sodoma e tal. Infelizmente, tem gente de fora que encomenda e o dono do bar rural manda caçar e paga. E tem gente que vem de fora comer essa caça escondido aqui, o que é uma falta de respeito e falta de vergonha com a natureza, porque hoje não se precisa mais disso, ainda mais como hobby. Naquela época, havia uma quantidade de floresta tão grande que esse abate que a família fazia para a sustentação alimentar familiar não impactava na natureza, porque tinha condição de se reproduzir. Era quase como você falou, né? Aquele controle natural. Você Controle, uma praga, né?